Você chama isso de caminhão? Você não está velho demais para dirigir, vovô, gritou um jovem pela janela. O motorista idoso não respondeu. Apenas ajustou o cinto de segurança e foi embora. Na manhã seguinte, enquanto o comboio de 3 SUVs tentava deixar a cidade, 2 Humvees bloquearam seu caminho. Fuzileiros navais saíram. Um deles disse: "Não deixamos ninguém falar assim com nosso ex-comandante, Aizeshiu." Que tipo de homem faz os fuzileiros navais aparecerem só para defender seu silêncio? Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. As mãos calejadas de Frank Mallory agarravam o volante de sua picape Ford 1984 com um conforto familiar, fruto de décadas ao volante. Aos 71 anos, seu corpo se movia um pouco mais devagar do que na juventude, mas sua mente permanecia afiada como sempre. A caminhonete, com a pintura prateada lascada e desbotada, o motor ocasionalmente reclamando com uma batida característica, fora sua companheira por quase 30 anos. Depois de servir no Corpo de Fuzileiros Navais dos ECU como especialista em logística, Frank se adaptou à vida civil com a mesma disciplina silenciosa que definira seu serviço militar. Ele morava em um modesto trailer nos arredores de Riverdale, uma pequena cidade onde a maioria das pessoas o conhecia simplesmente como o entregador de confiança. Frank ganhava a vida transportando encomendas e, ocasionalmente, consertando motores para vizinhos que não tinham condições de pagar mecânicos profissionais. Todas as manhãs, às 5 horas, Frank acordava sem alarme, dobrava seus cobertores com precisão militar e se preparava para o dia com eficiência metódica. Ele nunca reclamou de entregas antecipadas ou de chamados de emergência tarde da noite. Seus vizinhos costumavam comentar que conseguiam acertar o relógio pelas idas e vindas de Frank. Naquela terça-feira em particular, Frank estava fazendo uma entrega de longa distância que exigia uma parada durante a noite. Ao anoitecer, ele parou no posto de gasolina Hillside em Market, um posto de gasolina à beira da estrada onde a Interestadual 40 passava perto da pequena cidade de Carson Springs. Sua caminhonete precisava de combustível e suas costas envelhecidas precisavam de um breve descanso da estrada. Enquanto Frank estacionava sua picape ao lado das bombas, notou 3 SUVs pretas reluzentes estacionadas ali perto, com seus exteriores polidos refletindo as luzes fluorescentes do posto. Um grupo de jovens em trajes caros para atividades ao ar livre descansava encostado em seus veículos, compartilhando histórias e rindo alto. Guerreiros de fim de semana retornando de alguma aventura, Frank supôs. Depois de encher o tanque, Frank caminhou rigidamente em direção ao posto para pagar. Ao passar pelo grupo, um dos jovens, talvez de 25 anos, vestindo uma jaqueta de lã de grife e óculos escuros, apesar da luz fraca, cutucou o companheiro. "Puta merda! Olha aquele balde enferrujado!" disse ele em voz alta. "Essa coisa é legal para andar nas ruas?" perguntou ele, parecendo que pertence a um museu, não à estrada. Os amigos riram, encorajados pela quantidade de pessoas e pelos pacotes de 6 que claramente estavam curtindo. Outro se juntou a eles, batendo os nós dos dedos na porta da caminhonete de Frank ao passar. "Ei, velhote, a aposentadoria não está dando certo, ou você é teimoso demais para parar de dirigir antes de matar alguém." Dentro da loja, o caixa, um jovem recém-saído da adolescência, olhou para baixo, desconfortável, enquanto Frank se aproximava do balcão. Uma senhora idosa que esperava na fila balançou a cabeça levemente, mas não disse nada. As vaias do lado de fora eram claramente audíveis através das paredes finas da loja de conveniência. "Vai custar R$ 43,75, murmurou o caixa, evitando contato visual. Frank pagou em dinheiro, contando o troco exato de uma carteira de couro surrada.
Ele acenou em agradecimento e voltou para fora, sem demonstrar emoção no rosto. O grupo ficou mais barulhento, seus comentários mais incisivos. Conforme Frank se aproximava de sua caminhonete, eles faziam gestos exagerados de tapar os ouvidos enquanto ele ligava o motor, que tossiu 2 vezes antes de voltar ao seu ronco familiar. Frank não os reconheceu. Ele simplesmente olhou os retrovisores, colocou o cinto de segurança e engatou a marcha. Ao passar lentamente pelo grupo, baixou a janela alguns centímetros. "É velho, sim", disse ele baixinho, mais para si mesmo do que para os outros. Mas ele carregava coisas que você nem imaginava. Sem esperar por uma resposta, Frank entrou na rodovia. As lanternas traseiras da caminhonete desaparecendo na escuridão crescente atrás dele. Os jovens trocaram olhares e deram de ombros antes de retornar à conversa, já se esquecendo do velho na picape antiga. Eles não tinham como saber que aquela breve interação teria consequências além do que poderiam prever. No balcão do posto de gasolina, o jovem frentista inclinou-se em direção à proprietária, uma mulher mais velha que observara toda a cena. "Senhora Bailey, aquele era Frank Mallory", sussurrou ele. "Meu tio serviu com ele no Afeganistão e disse que o Sr. Mallory era uma espécie de lenda na unidade deles." A senhora Bailey assentiu lentamente. Algumas pessoas não entendem que idade e silêncio não significam fraqueza. Às vezes significa que você já viu o suficiente e não precisa provar nada a ninguém. Quando todos viram as costas, só resta a consciência. Quer saber o que aconteceu depois? Enquanto a caminhonete de Frank desaparecia na rodovia, o jovem frentista, Jason Riley, não conseguia se livrar do desconforto com o que havia testemunhado. O tio dele contava histórias sobre um motorista de transporte da Marinha que salvou vidas durante uma missão crítica no Afeganistão. Um homem que agora vivia discretamente na região. "Senhora Bailey, acho que esses caras deveriam saber quem acabaram de desrespeitar", disse Jason, ainda observando a porta. A mulher mais velha balançou a cabeça. "A batalha não é sua, Jason." "Senhor, Mallory claramente não quer atenção. Ou ele próprio teria dito algo." Jason relutantemente retornou às suas tarefas, mas sua mente continuava voltando às histórias do tio. De seu posto atrás do balcão, ele podia ver os 3 SUVs estacionados do lado de fora, seus donos agora se acomodando no restaurante anexo para jantar e mais bebidas. Através das grandes janelas, Jason os observava relatar o encontro com gestos exagerados e risos. Um deles representava um velho curvado sobre o volante, enquanto o outro fingia dormir ao volante. A mesa deles explodiu em gargalhadas que se espalharam pelo restaurante quase vazio. O que os jovens não conseguiam ver da mesa era a desbotada identidade militar pendurada no espelho retrovisor de Frank, nem o emblema do Corpo de Fuzileiros Navais, discretamente afixado em seu vidro traseiro. Pequenos símbolos de uma vida de serviço que o moldara de maneiras invisíveis para observadores casuais. Frank, por sua vez, havia se hospedado no modesto Pinewood Motel, a 5 quilômetros da rodovia. Depois de arrumar seus poucos pertences com precisão militar, sentou-se na beira da cama e tirou a carteira. De trás da carteira de motorista, ele tirou 4 fotos desgastadas de fuzileiros navais parados diante de um caminhão de transporte em uma paisagem empoeirada, abraçados pelos ombros uns dos outros. E do dedo de Frank percorreu brevemente os rostos antes de devolver a foto ao seu lugar e se preparar para dormir. De volta a Hillside Gas and Market, Jason terminou seu turno às 22 horas. O grupo de jovens finalmente pagou a conta e voltou para seus SUVs, claramente embriagados, mas aparentemente planejando dormir em seus veículos antes de continuar a jornada pela manhã. Enquanto Jason caminhava até o carro, ele ouviu trechos da conversa deles.
A cara daquele velho quando você bateu na caminhonete dele. Impagável. Provavelmente a maior emoção que ele já teve em décadas. Deveríamos ter avisado que chamaríamos uma ambulância se a caminhonete quebrasse. Jason ficou sentado no carro por vários minutos, com o motor desligado, lutando para decidir. Por fim, ele pegou o celular e fez uma ligação. Tio Mike, aqui é o Jason. Desculpe ligar tão tarde. Preciso te perguntar uma coisa. A manhã seguinte amanheceu clara e fria em Carson Springs. Os 3 jovens saíram de seus utilitários esportivos, se espreguiçando e se recuperando de leves ressacas. Depois de usar os banheiros do posto de gasolina e comprar café e sanduíches de café da manhã, eles se prepararam para continuar a viagem de volta à cidade. Vamos andando, disse Tyler, o aparente líder do grupo. Tenho reuniões amanhã que não posso perder. Eles saíram do posto de gasolina em um pequeno comboio rumo à rampa de acesso da rodovia interestadual. Ao se aproximarem do primeiro cruzamento, ficaram surpresos ao ver 2 Humvees militares bloqueando a estrada à frente. 6 fuzileiros navais uniformizados estavam ao lado dos veículos, com uma postura rigidamente formal. Que diabos! Murmurou Tyler, diminuindo a velocidade do SUV até parar. Os outros pararam atrás dele. Um oficial da Marinha se separou do grupo e se aproximou da janela de Tyler. O nome em seu uniforme era Capitão Michael Riley. Bom dia, senhores, disse o policial, em tom profissionalmente neutro. Preciso ver a identificação dos 3 motoristas que estiveram no Hillside Gas and Market ontem à noite. Confuso e ligeiramente alarmado, Tyler procurou a carteira. Do que se trata? Não fizemos nada de errado. Identificação, por favor, repetiu o Capitão Riley, com a expressão inalterada. Atrás dele, os fuzileiros mantinham suas posições, rostos impassíveis, mas atentos. Uma pequena multidão começou a se reunir. Alguns moradores que notaram a visão incomum de veículos militares em sua pequena cidade. Outros, viajantes que se desviaram do bloqueio. Enquanto Tyler entregava sua carteira de motorista, uma jovem se separou da mãe na multidão crescente e correu em direção ao local. É mais ou menos isso que o senhor... Mallory! Ela gritou. Ele salvou os soldados que estavam presos. Sua mãe a resgatou rapidamente, mas o estrago já estava feito. Murmúrios se espalharam entre os espectadores e mais pessoas começaram a sair de lojas e casas próximas. O Capitão Riley examinou cada carteira de motorista cuidadosamente antes de se dirigir aos 3 jovens, que agora estavam visivelmente desconfortáveis. Senhores, ontem à noite vocês encontraram um homem dirigindo uma picape Ford 1984 no posto de gasolina e mercado Hillside. Durante aquele encontro, você optou por zombar e desrespeitá-lo com base na idade e no veículo dele. Tyler se remexeu no assento. Olha, a gente só estava se divertindo. Nenhum dano causado. A expressão do Capitão Riley endureceu ligeiramente. O homem que você ridicularizou é Frank Mallory, ex-sargento do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Durante seu serviço, ele foi condecorado com a Estrela de Bronze com o distintivo de combate por bravura em ação. O capitão fez uma pausa, olhando cada homem diretamente nos olhos antes de continuar. Em 2004, o sargento Mallory dirigia um caminhão de suprimentos na província de Kandahar, Afeganistão, quando seu comboio foi emboscado. Apesar do pesado fogo inimigo, ele dirigiu seu veículo pela zona de ataque não uma, mas 3 vezes para resgatar fuzileiros navais feridos e equipamentos vitais de comunicação. Depois que outros motoristas se recusaram a prosseguir, a multidão aumentou, agora completamente silenciosa, enquanto o Capitão Riley continuava. 7 fuzileiros navais, incluindo eu, devemos nossas vidas às suas ações naquele dia. Ele foi ferido durante a extração final, mas recusou-se a ser evacuado até que todo o pessoal fosse encontrado.
Tyler e seus amigos permaneceram em silêncio, atordoados. A zombaria da noite anterior agora pairava entre eles como uma presença física impossível de ignorar ou explicar. O sargento Mallory nunca buscou reconhecimento por suas ações, continuou o capitão Riley. Após sua dispensa honrosa, ele optou por viver em silêncio, continuando a servir sua comunidade à sua maneira. Ele nunca usou seu status de veterano condecorado para ganho pessoal ou tratamento especial. O capitão Riley se endireitou, sua postura militar se tornando ainda mais pronunciada. Não estou aqui em nenhuma função oficial hoje. Minha unidade e eu estamos aqui como fuzileiros navais que acreditam em honrar aqueles que serviram com distinção, especialmente quando são desrespeitados em nossa presença. Como se tivesse sido avisado, uma conhecida picape Ford, 1984, se aproximou do cruzamento, vinda da direção oposta. Frank Mallory, alheio ao drama que se desenrolava, diminuiu a velocidade ao notar a multidão reunida e os veículos militares. Lá está ele. Alguém na multidão gritou. É Frank Mallory. Você já viu alguém subestimado que carregou o peso da vida de outras pessoas nos ombros? Digite respeito se você ainda acredita em honra. O caminhão de Frank parou completamente. Ao se deparar com a cena inesperada, seu rosto envelhecido demonstrou confusão, seguida de preocupação ao reconhecer os veículos militares. Com movimentos deliberados, ele estacionou o caminhão e saiu, mantendo-se ereto apesar da idade. O capitão Riley fez uma saudação rápida quando Frank se aproximou, um gesto de profundo respeito entre fuzileiros navais. Após um momento de hesitação, Frank retribuiu com a precisão que advém de anos de disciplina militar. Sargento Mallory, disse o capitão Riley formalmente. É uma honra vê-lo novamente, senhor. Capitão, reconheceu Frank, com a voz baixa, mas clara. O que está acontecendo aqui? Algum problema? Nenhum problema, sargento. Só estou esclarecendo quem você é e o que fez. O olhar de Frank passou do capitão para os jovens nos SUVs, e a compreensão transpareceu em seu rosto. Isso não é necessário, capitão. Águas passadas. Com todo o respeito, senhor, discordo, respondeu Riley. Então, dirigindo-se aos 3 jovens que permaneceram em seus veículos, ele continuou. Estes senhores têm algo a dizer aos senhores. Tyler, percebendo o que o esperava, saiu relutantemente do SUV. Seus companheiros o seguiram com os olhos baixos. Senhor, começou Tyler, com a formalidade soando estranha em sua língua. Gostaríamos de nos desculpar pelo nosso comportamento de ontem. Fomos indisciplinados e desrespeitosos. Franks balançou a cabeça levemente. Você não me conhecia. Não houve mal algum. Não é essa a questão, senhor, interrompeu o capitão Riley. O respeito não se reserva àqueles cujas conquistas conhecemos. É o padrão que devemos a todos, especialmente aos mais velhos. Um dos amigos de Tyler se adiantou. Meu avô serviu no Vietnã. Se alguém o tratasse como nós tratamos você... Sua voz sumiu, incapaz de completar o pensamento. Franks os estudou por um momento antes de responder. Quando você chega à minha idade, aprende quais batalhas valem a pena travar. Aquela não era uma delas. À medida que essa conversa se desenrolava, mais moradores da cidade se reuniram, incluindo vários veteranos que reconheceram a importância do que estava acontecendo. Alguém alertou a mídia local, e um repórter do Carson Springs Gazette transmitiu o evento ao vivo nas redes sociais do jornal. O capitão da página Riley se dirigiu à multidão. Muitos de vocês podem não saber, mas há um herói vivendo discretamente entre vocês. Em 2004, o sargento Frank Mallory servia como motorista de transporte na província de Kandahar, no Afeganistão. Suas ações durante a Operação Mountain Resolve salvaram inúmeras vidas, incluindo a minha. O capitão então relatou com mais detalhes o que havia acontecido naquele dia.
como uma base operacional avançada, havia sido alvo de intenso ataque, com vários fuzileiros navais presos atrás das linhas inimigas. Várias tentativas de resgate fracassaram devido ao fogo intenso na única estrada de acesso. O sargento Mallory se ofereceu para conduzir o único transporte operacional restante através daquele desafio, explicou Riley. Apesar das ordens explícitas de aguardar apoio aéreo, ele reconheceu que os feridos não sobreviveriam por tanto tempo. Frank permaneceu desconfortavelmente parado enquanto sua história era contada, com o olhar fixo em algum ponto distante. Ele dirigiu durante um tiroteio intenso, carregou 7 fuzileiros navais feridos e os levou para um local seguro. Riley continuou. Quando soube que equipamentos críticos de comunicação haviam sido deixados para trás, ele voltou, e quando um fuzileiro naval ainda estava desaparecido, ele entrou pela 3ª vez. Um murmúrio de agradecimento percorreu a multidão. Na última tentativa, seu veículo sofreu vários impactos. O sargento Mallory sofreu ferimentos de estilhaços no lado esquerdo, mas continuou dirigindo até chegar a um local seguro. Ele então se recusou a receber assistência médica até que todo o pessoal resgatado tivesse sido atendido. O capitão Riley se virou para encarar Frank diretamente. Senhor, nunca lhe agradecemos devidamente. A missão era confidencial. A papelada se perdeu no sistema, e quando a poeira baixou, o senhor já havia retornado para casa e deixado o serviço. Frank finalmente falou, com a voz firme, mas calma. Eu só estava fazendo o meu trabalho, capitão. O mesmo que qualquer fuzileiro naval faria. É aí que o senhor se engana, respondeu Riley. Eu estava lá. Vi outros motoristas recusarem a missão. O que você fez foi extraordinário, até mesmo para os padrões do Corpo de Fuzileiros Navais. A um sinal do capitão Riley, outro fuzileiro naval se adiantou, carregando uma pequena caixa de madeira. Abriu, aí revelou uma medalha com uma fita azul. A medalha de comenda da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, com o emblema Combat Pin. Isso deveria ter sido apresentado a vocês anos atrás, explicou Riley. Já corrigimos isso. Supervisão administrativa em nome do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e dos homens cujas vidas vocês salvaram, sinto-me honrado em finalmente lhes entregar o reconhecimento que mereceram. Enquanto o capitão Riley prendia a medalha na camisa de flanela de Frank, os fuzileiros reunidos se puseram em posição de sentido e fizeram uma saudação formal. A multidão, sentindo a solenidade do momento, silenciou completamente. Tyler e seus amigos assistiram à cerimônia com crescente desconforto, o peso total de seu desrespeito agora dolorosamente aparente. No dia anterior, eles zombaram de um homem que consideravam insignificante, apenas para descobrir que ele era o tipo de pessoa que eles só poderiam aspirar, tornar-se. Após a entrega das medalhas, a cerimônia improvisada evoluiu para algo mais comunitário. Moradores da cidade que desconheciam a história de Frank se aproximaram para apertar sua mão. Veteranos na multidão trocaram palavras discretas com ele, e o vínculo único daqueles que serviram era evidente em suas interações. Uma multidão espontânea se formou no posto de gasolina onde o incidente ocorreu. A senhora Bailey, a proprietária, anunciou que café da manhã e bebidas seriam por conta da casa para todos que quisessem saber mais sobre seu herói local. Enquanto as pessoas se dirigiam ao posto de gasolina, Tyler se aproximou de Frank mais uma vez. Senhor, não sei o que dizer, exceto que estou envergonhado de como agimos, disse ele, sua arrogância anterior substituída por genuína contrição. Nós o julgamos com base na sua idade e no seu caminhão, e não poderíamos estar mais errados. Frank estudou o jovem por um momento. Sabe qual foi a lição mais difícil que aprendi na Marinha?
Tyler balançou a cabeça. Esse caráter não se resume a como você age quando todos estão olhando. É sobre o que você faz quando ninguém está por perto. Ontem você achou que ninguém importante estava olhando. Eu entendo isso agora, senhor, respondeu Tyler calmamente. Ótimo, disse Frank. Então, algo que valeu a pena surgiu de toda aquela confusão no posto de gasolina. A reunião tinha adquirido a atmosfera de uma reunião pública improvisada. O capitão Riley compartilhou mais detalhes sobre o serviço de Frank, enquanto moradores locais que o conheciam há anos expressaram espanto com a história que ele guardou para si. O momento mais tocante aconteceu quando um menino, talvez de 8 anos, se aproximou de Frank com um cartão feito à mão. Meu pai também era fuzileiro naval, disse o menino. Ele me disse que verdadeiros heróis não precisam falar sobre o que fizeram. Nunca entendi o que ele quis dizer até hoje. Frank aceitou o cartão com a mesma solenidade que demonstrara ao receber sua medalha. Seu pai parece um homem sábio, disse ele ao menino. Apegue-se a essa sabedoria. No meio da tarde, o que começara como um confronto se transformara em uma celebração de serviço e caráter. O evento se espalhou para além de Carson Springs nas redes sociais com a hashtag Respeito. Os quietos viraram trending topics regional. Grupos locais de veteranos anunciaram planos para uma cerimônia de reconhecimento mais formal. A Câmara Municipal propôs renomear um trecho da rodovia em homenagem a Frank, e a senhora Bailey, aproveitando a oportunidade, instalou uma nova placa acima da entrada do posto de gasolina, onde um herói outrora permaneceu em silêncio. Frank, por sua vez, aceitou essas honrarias com a humildade que lhe era característica. Quando finalmente lhe deram o microfone, após inúmeros pedidos de discurso, ele disse simplesmente: agradeço toda essa atenção, embora nunca a tenha buscado. A verdade é que não sou diferente de inúmeros outros veteranos que fizeram seu trabalho quando chamados. Alguns receberam reconhecimento, muitos não. A medalha não faz o fuzileiro naval. A disposição para servir, sim. Ele fez uma pausa, observando os rostos reunidos. Se quiserem me homenagear, façam, lembrando que a medida de uma pessoa não está na aparência, no que dirige ou no quão alto fala. Está em como ela age diante da escolha entre o que é fácil e o que é certo. À medida que o evento terminava, Tyler e seus amigos se preparavam para continuar a jornada, profundamente humilhados pelos acontecimentos do dia. Antes de sair, Tyler se aproximou do capitão Riley. Senhor, como o senhor soube o que aconteceu ontem à noite? Como nos encontrou? Riley gesticulou em direção a Jason, o jovem frentista. Meu sobrinho trabalha aqui. Depois de ver como você tratou o sargento Mallory, ele me ligou. Eu já estava planejando visitá-lo neste fim de semana, mas trouxe alguns amigos e cheguei cedo. Tyler assentiu lentamente. Ainda bem que ele fez isso. Precisávamos dessa lição. Todos nós precisamos, às vezes, respondeu Riley. O importante é se aprendermos com isso. Você já presenciou alguém sendo ridicularizado e a comunidade inteira se manifestando a favor? Comente com uma palavra: honra. Se você acredita que pessoas boas sempre são vistas. Nas semanas seguintes, a vida em Carson Springs voltou ao seu ritmo normal, mas com sutis diferenças que se espalharam por toda a comunidade. Frank Mallory ainda dirigia sua velha picape Ford, ainda entregava encomendas e consertava motores para vizinhos necessitados. Mas agora, sempre que parava em um posto de gasolina ou restaurante local, as pessoas se mantinham um pouco mais eretas, às vezes oferecendo um aceno discreto ou um simples agradecimento pelo serviço. Frank aceitava esses agradecimentos com elegância, mas nunca os buscava. Sua rotina permaneceu inalterada, acordando às 5 da manhã para cuidar meticulosamente do veículo e ajudando no que podia sem que lhe pedissem.
Era como se o reconhecimento, embora apreciado, não tivesse alterado fundamentalmente sua compreensão de si mesmo ou de seu lugar no mundo. O Hillside Gas and Market tornou-se uma espécie de marco local. A senhora Bailey pendurou uma fotografia emoldurada de Frank em seu uniforme de gala da Marinha ao lado do caixa, com uma simples inscrição: onde um dia um herói esteve. Visitantes silenciosos ocasionalmente paravam por lá, tendo ouvido a história nas redes sociais ou redes de veteranos, na esperança de vislumbrar o humilde herói que brevemente ganhara a atenção nacional. A placa de boas-vindas da cidade foi redesenhada para incluir a frase "Lar de Frank Mallory, veterano e honra", uma mudança contra a qual Frank protestou gentilmente, mas acabou aceitando quando o prefeito explicou que não se tratava apenas dele, mas do que ele representava. Jason Riley, o jovem frentista cujo chamado deu início a tudo, ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais. Antes de partir para o campo de treinamento, ele escreveu um artigo para o jornal local que acabou sendo repercutido pela mídia nacional. Testemunhei em primeira mão como o silêncio pode ser mais forte do que qualquer grito. O Sr. Mallory não precisava se defender, porque a verdadeira força não requer validação dos outros. Ela existe independentemente de reconhecimento, enraizada em ações e não em palavras. À medida que Carson Springs abraçava sua recém-descoberta identidade como uma cidade que honrava o serviço silencioso, surgiram 3 reflexões filosóficas que capturaram a essência da história de Frank. Nem todo mundo precisa de aplausos. Algumas pessoas só precisam de uma estrada para percorrer e de um motivo para manter o silêncio. A honra não precisa ser ostentada no peito. Ela reside em como você se comporta quando ninguém está olhando. Nunca subestime alguém só porque ele escolheu não dizer nada. Às vezes, as vozes mais silenciosas carregam as palavras mais pesadas. Talvez a homenagem mais adequada não tenha vindo de nenhuma cerimônia oficial ou reconhecimento público, mas da mudança de comportamento da própria comunidade. Uma atenção renovada aos indivíduos silenciosos, cujos exteriores modestos podem esconder histórias extraordinárias de serviço e sacrifício. A justiça pode demorar, mas nunca falta. Não desista quando estiver fazendo a coisa certa. Em que momento você se manteve firme? Quando o mundo se voltou contra você? Compartilhe agora. Inscreva-se no QH Incredible Stories para ver a verdade e a justiça prevalecerem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de fé para fazer a coisa certa. Contamos a história dessa pessoa. Você deu sentido. Obrigado.